Vamos lá, Mateus 6, verso 33. Vamos ler juntos novamente, mais uma vez? Esse texto é conhecido de todos nós. Tem uma lição aqui fundamental. Diz assim a palavra: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero te louvar pela palavra do Senhor. Eu te pedi que nesta noite todos nós venhamos a perceber e notar que é o Senhor falando conosco. Que venhamos entender esta palavra como a palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, traz temor ao nosso coração. Traz quebrantamento diante dos teus ensinamentos, diante da tua doutrina, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos entendimento, esclarecimento e, acima de tudo, graça e misericórdia, para que esta palavra encontre guarita nos nossos corações e faça parte do nosso viver. Em nome de Jesus, fala conosco, fala com a tua igreja nesta noite, com os irmãos aqui representados, com os irmãos que nos ouvem pela internet. Fala conosco, Senhor. Fala, ó Espírito Santo. Dá-nos ouvidos para ouvir o Senhor batendo a porta e para abrir a porta, para que o Senhor venha entrar para cear conosco e nós contigo. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Bom, irmãos, nós estamos vendo aí, a ótica de Mateus sobre o Evangelho do Reino. E Mateus é o texto, dos 4 evangelhos, é o que mais deixou apurado essa ótica do reino do Senhor. E aqui, dentro do Sermão do Monte, onde Jesus, de certa forma, instituiu, e fundamentou, colocou os fundamentos, da doutrina do reino, do evangelho do reino, nós vemos aqui nesse texto que nós lemos, certamente o ponto mais alto nos ensinamentos do evangelho do reino, Certamente esse texto aqui reúne a prática provavelmente mais significativa, o mais importante de toda a carreira cristã, de toda a nossa carreira com o Senhor, de comunhão com o Senhor. Que prática é essa? Diz o texto: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e buscar, pois, em primeiro lugar a sua justiça. O texto nos ensina, nos orienta a buscar algo. Em primeiro lugar, o quê? O reino e a sua justiça. Então eu pergunto, o que é buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça? Eis a questão. O que é buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça? Bom, isso é o que nós vamos ver hoje no estudo. Vamos começar aqui com buscar em primeiro lugar a sua justiça e depois veremos o buscar em primeiro lugar o reino. De certa forma, as duas coisas são a mesma coisa, elas andam juntas, mas o texto aqui no Sermão do Monte colocam coisas bem específicas, umas ligadas à justiça e outras ligadas certamente ao reino. Vamos então olhar para esses textos para tentar entender o que é buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Separei somente alguns textos, a gente não tem como ver tudo, evidentemente. Separei somente alguns pouquíssimos textos. Há muitas outras coisas sobre essa questão que nós não vamos ver hoje, tá? Mas está aí, a palavra do Senhor. Eu creio que com o que a gente vai ver hoje vocês conseguem depois seguir adiante. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, Mateus 5, verso 19 e verso 20. Vamos começar a falar sobre buscar a sua justiça. A justiça do Senhor. A justiça do reino de Deus. Mateus 5, verso 19 a 20. Diz assim: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Agora olha o verso 20. Porque vos digo que,
se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Bom, sobre a justiça do reino, Jesus disse assim, do verso 20, porque eu vos digo, é o Senhor falando, se, novamente um se, né? Assim como a gente viu lá do texto de Apocalipse, aquele se alguém ouvir a minha voz, se alguém abrir a porta, eu entrarei. Aqui, de certa forma, a gente vê a mesma questão. Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Na ótica do Senhor, na ótica do reino de Deus, nossa justiça, presta muita atenção nisso, porque é o que nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça. Se a nossa justiça, segundo o Senhor, não exceder em muito a dos fariseus e dos escribas, se não for assim, o que acontece? Jamais, segundo o Senhor, entraremos no reino dos céus. Irmãos, o que o Senhor queria dizer com isso? O que o Senhor está falando aqui nesses poucos textos? Em outras palavras, o que Jesus estava fazendo era, de certa forma, um protesto contra a hipocrisia e a religiosidade. Por quê? Repare o que o Senhor tinha dito antes, no verso 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Note que diante dos mandamentos do Senhor, diante dos ensinamentos do reino, diante da palavra do Senhor, há aqueles que violam os mandamentos, entretanto ensinam aos homens. E há também aqueles que observam e ensinam aos homens. Qual que é a diferença? Os dois ensinam. Só que um viola e o outro observa. O que é esse violar? Ele não cumpre, ele não segue, ele não obedece, ele não pratica. E o outro o quê? O outro observa, ou seja, o outro ele ensina e pratica. Estes, diz a palavra do Senhor, que violam e ensinam, serão considerados mínimo no reino do céu. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Esse considerado mínimo, no original, é como se ele falasse assim, esses serão considerados nada. Esses eu não considero. Diante da ótica do reino dos céus, não há consideração com respeito a esses. Esses que ensinam e não observam, que violam, esses, diante da ótica do reino dos céus, estes são mínimos, ou seja, são nada, não consideram. Depois ele diz assim, já estes que observam e ensinam, serão considerados grandes no reino do céu. Ou seja, esses, dentro da ótica do reino dos céus, eles são considerados pelo Senhor. Eles são considerados grandes. Ou seja, há muita importância, há muito valor. Esses têm consideração diante da ótica do Senhor e diante da ótica do reino de Deus. Ou seja, irmãos, ao falar sobre a justiça do reino, Jesus aqui institui um princípio prático e básico, que é exatamente a prática dos ensinamentos do Senhor. A prática dos ensinamentos do reino. Quem pratica os seus mandamentos, este, segundo o Senhor, este é considerado no reino. Quem pratica os seus mandamentos, este, segundo o Senhor, entrará no reino dos céus. Mesmo, irmãos, se ensinarmos os ensinamentos do reino dos céus
Se não praticarmos, não entraremos no reino dos céus. Esse não entraremos que ele fala no 20, é o mesmo que ele está falando quando ele fala mínimo no reino, também quer dizer que... De certa forma, Porque não é considerado. Os escribas e os fariseus, exatamente. E eles falavam, mas não praticavam. Isso. Por que ele fala aqui que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus? Se você estudar a Bíblia, né, os 4 evangelhos, você vai ver que, de certa forma, os evangelhos classificam os fariseus e os escribas. Classificam por suas características, por suas práticas. E eles eram, de certa forma, né, de maneira geral, eram o quê? Hipócritas. Quando ele está falando aqui sobre fariseu e escriba, ele está falando exatamente sobre aqueles que ensinavam, mas não praticavam. O que é isso, irmãos? Em outras palavras, hipocrisia, religiosidade. Tem outros nomes que a gente pode dar para isso. Então o que Jesus está fazendo aqui? Um protesto, irmãos. Diante da ótica do reino dos céus, o princípio básico para a justiça é: não há hipocrisia, não há, religiosidade. Fariseu e escriba não entra no reino dos céus. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Devemos buscar, irmãos, diante desse contexto aqui, que é buscar a sua justiça aqui, é a prática dos mandamentos do reino. Devemos praticar, devemos ser o contrário daquilo que Tiago falou, Não devemos ser ouvintes negligentes, mas praticantes da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. Justiça do reino tem aí com certeza, envolve aí com certeza a prática dos mandamentos do reino. E a gente já falou bastante sobre os mandamentos, você lembra no sábado passado? A gente falou sobre bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos, os misericordiosos, que têm fome de sede de justiça, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos. Se você olhar por todo o evangelho, você vai ver que tem mandamento que não acaba mais. E a justiça do reino, ela excede em muito a dos fariseus e a dos escribas. Como é importante para nós, irmãos, buscarmos ser praticantes do evangelho. Evangelho não é para a gente ouvir. Não é para ouvir. A gente não pode se assentar aqui só para ouvir o evangelho. Ou em qualquer outro lugar. Antes de qualquer coisa, tem que ter no nosso coração o interesse genuíno, que é o que o Senhor ensina, em sermos praticantes do evangelho. Por isso ele diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Antes, irmãos, de qualquer coisa, temos que ser praticantes. Temos que buscar viver a prática do evangelho. A prática dos mandamentos do reino de Deus, do evangelho do reino. Evangelho só é evangelho para nós se for uma verdade na nossa vida. Se não for assim, diante da ótica do reino, somos considerados mínimos. Os que observam e ensinam é que são considerados grandes no reino dos céus. Então, irmãos, primeira coisa sobre a justiça do reino é a prática. É básico isso, mas é fundamental isso. É fundamental. Na verdade, se você reparar aí, se você pegar todo o Sermão do Monte, você vê que tem as bem-aventuranças, e depois o resto do Sermão do Monte se divide exatamente nesses dois conceitos: em buscar a justiça e em buscar o reino. Buscar a justiça, buscar o reino. E depois ele tem um desfecho quando ele fala sobre a pedra, Aqueles que praticam estão na pedra, os que não praticam, sua casa está na areia. Então é só um desfecho. Todo o Sermão do Monte você vê dividido nisso. A primeira coisa que ele fala depois da bem-aventurança, que é na verdade um raio-x
né, da natureza dos filhos do reino. Eles são mansos, eles são misericordiosos, eles têm fome e sede de justiça. Ele está dando um panorama da natureza dos filhos do reino. Logo depois das bem-aventuranças, a primeira coisa que você vê falando, Jesus falando, o Senhor falando é prática. Pratiquem. Ou seja, vocês querem entender o que é o Evangelho do Reino? Então vocês têm que praticar. Vocês querem realmente desfrutar do Reino? Então vocês têm que praticar. A prática é o elemento fundamental sobre o Reino e a justiça de Deus. Bom, vamos continuar. Mateus 5, verso 38 a 48. Eu vou pedir para algum irmão ler para mim, por favor. Pode. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volte-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele fez nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Bom, como eu falei para vocês, eu separei só alguns textos sobre essa questão de buscar a justiça e buscar o reino. Sobre a justiça, especificamente, você vê muitos textos, né? Você vê sobre a questão do adultério, você vê sobre a questão, né, da vingança, você vê a questão do amor ao próximo, sobre dar esmola, sobre guardar a justiça, né, para que ela não seja diante dos homens, uma série de coisas que você vê no Sermão do Monte sobre essa questão, buscar a justiça. Nesse texto aqui, eu separei esse texto aqui especificamente, porque nele nós podemos ver claramente como realmente a nossa justiça, ou a justiça do reino, deve exceder em muito a dos fariseus e escribas. Esse texto você vê claramente isso. Por quê? Olha só no verso 38 ao 41. Sobre a justiça, Jesus disse assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face, volta também a outra. E ao que demandar contigo tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. A grande questão aqui nessas palavras é não resistir ao perverso. Ele diz assim: ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. E eu vos digo, não resistais ao perverso. Como que isso acontece? Ele falou assim: se alguém bater na tua face, você apresenta a outra face. Se alguém te roubar a túnica, então você dá também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2 milhas. Então eu pergunto, quanto isso excede a justiça dos homens, irmãos? Quanto que isso excede a justiça dos homens? Em muito. A nossa própria justiça, a minha justiça, a sua justiça. Quanto que isso excede? Irmãos, a nossa tendência natural é, sabe qual que é? Olho por olho, Olho por olho e dente por dente. Mas Jesus disse: se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus e escribas,
jamais entrarei no reino dos céus. Irmãos, a justiça do reino, ela excede muito, em muito, a nossa própria justiça, a justiça dos homens. Excede tanto a ponto de termos que amar os nossos inimigos. Você sabia disso? Nossa, como isso está fora de moda hoje, né? Esse evangelho. Amar inimigo? Veja aí o verso 43 que Jesus diz. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ele dá uma invertida nisso. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que ponto que chega, irmãos? A que tanto excede essa justiça? A ponto de amar os inimigos e orar pelos que perseguem. Bom, quero destacar aqui duas questões aqui muito importantes nesse texto. Uma está no verso 45. O texto diz assim, né? Olha só, Jesus está falando, amai vossos inimigos e orai pelos que perseguem. Aí chega o verso 45 que ele diz assim, para que vos torneis filhos do Pai Celeste. Amigos, essa expressão aqui, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, não está aqui por acaso. Vocês estão lembrados do que a gente viu um pouco no sábado passado, no estudo do sábado passado? Vocês estão lembrados qual foi a ótica que João Batista teve sobre a obra de Deus e o trabalhar de Deus? O que João Batista profetizou, irmãos? João Batista profetizou, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos. Capítulo 3, verso 9. Qual que é a ótica, irmãos, do Sermão do Monte? O que Jesus estava fazendo? O que Jesus estava ensinando àquela grande multidão, lembra? De lunáticos, de doentes, né? De endemoniados. O que Jesus estava ensinando? Que Deus era poderoso, sabe para quê, irmãos? Para das pedras fazer filhos. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui com este buscar a sua justiça e buscar o seu reino? Que Deus é poderoso para das pedras suscitar filhos. Irmãos, uma vez que eu entendo a importância disso, a necessidade disso, de buscar o seu reino e de buscar a sua justiça, eu entendo o trabalhar de Deus na nossa vida. Eu entendo que estas palavras são palavras que fazem filhos do Pai Celeste. Irmãos, amai os vossos inimigos e orai pelos que perseguem, para que vocês se tornem, Jesus está falando, filhos do vosso Pai Celeste. Irmãos, esse conceito do Evangelho do Reino é um conceito que faz de pedras filhos. Jesus estava aqui ensinando e fazendo de pedras filhos. Que pedras são essas, irmãos? Só os fariseus e os escribas? É Deus suscitando filhos de pedra. Que Deus faça aqui em nós filhos
de pedras. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui é exatamente uma manifestação do reino de Deus. Você lembra que Jesus, por onde esteve ensinando e pregando o evangelho do reino, assim como também curando toda sorte de doenças, enfermidades, libertando os oprimidos do inimigo e tal. Ou seja, a gente via Jesus ensinando e manifestando. Não há manifestação mais linda, mais pura e mais maravilhosa do que filhos de pedras. Toda vez que você vê um irmão que pratica, que observa esses mandamentos, você vê um milagre de Deus. Você vê uma manifestação do reino de Deus. Você vê o poder de Deus exercido na vida de uma pessoa. Você vê a glória de Deus manifesta na vida de uma pessoa. Você vê uma pessoa que uma vez foi inimigo de Deus por suas obras e seus pecados, agora foi transformado em filho do Pai Celeste. Isso é uma manifestação do reino de Deus. O Evangelho, irmãos, é uma manifestação do reino de Deus. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Irmãos, falamos aqui da justiça do reino e não de homens. Falamos aqui sobre algo excelso, majestoso, que excede muito a nossa justiça. Uma vez que falamos então disso, falamos de manifestação do reino de Deus. Nós não estamos falando aqui de homens que por suas forças, que por sua sabedoria maravilhosa, por sua santidade maravilhosa, vivem e conseguem viver isso. Nós falamos aqui, irmãos, de uma manifestação do reino de Deus. Deus suscitando de pedras filhos. Falamos aqui do Senhor fazendo de pedra filhos. Bom, amigos, a questão aqui é que os mandamentos e a justiça do reino de Deus são para que nos tornemos filhos do Pai Celeste. Quão importante para nós o Evangelho do Reino, quão importante para nós essa doutrina de Cristo. Se você vê aí o finalzinho do Sermão do Monte, quando os homens, há aí uma declaração dos homens no finalzinho do capítulo 7, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Jesus estava ensinando aqui a doutrina do reino. E quão importante isso para nós. Quão importante que isso faça parte da nossa vida, irmãos. Isso aqui é o fundamento. Isso é o fundamento. Lembrando, Mateus começa o seu evangelho, e ele começa trazendo aí a obra de João Batista. E aí Jesus assume a obra de João Batista, e logo que ele assume, o que acontece? Ele já lança os fundamentos. Está aqui os fundamentos, irmãos. Eis aqui a doutrina de Cristo. O Sermão do Monte é a doutrina cristã. É a doutrina da igreja, é a doutrina do cristianismo. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Bom, só mais uma questão aqui no verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui, irmãos, a gente tem aqui, o padrão da justiça do reino. Você vai ver o porquê excede e muito a dos fariseus e a dos escribas. Por quê, irmãos? Qual que é o padrão? O padrão é o Pai. E é o Pai Celeste. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quanto excede isso, irmãos? É ou não é manifestação do reino de Deus? Falamos ou não falamos de manifestação do reino de Deus?
Quer ver como isso era uma verdade na vida da igreja, no começo da igreja? Abre lá em Filipenses. Que a gente é cheio de escapismo, sabe? Olha só no capítulo 3 de Filipenses, do verso 12 ao verso 16. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também já foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora olha só o verso 15. Todos, pois, que somos o quê? Perfeitos. Tenhamos este sentimento. E se porventura pensais do outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Primeira coisa, né? Paulo aqui diz à igreja assim, não que eu tenha já recebido ou obtido já a perfeição. Ele, pessoalmente, diz, eu não me considero perfeito. Quando eu olho para a minha vida, é como se ele falasse assim, eu não me considero perfeito. Não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição. Daí ele fala, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Uma coisa fácil, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aí ele fala assim, todos, pois, que somos perfeitos. Ele não se considerava, mas ele sabia o que era perfeição. Ele dizia, todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Eu sendo perfeito, eu tenho este sentimento. Eu não me considero perfeito. Parece até uma incoerência, não é verdade? Parece uma incoerência, mas é porque antes, nos capítulos anteriores, ele fala sobre o sentimento de Cristo, irmãos. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele sabe o que é perfeição. Essa perfeição aqui é a perfeição em Cristo Jesus. Não é uma perfeição humana. Não é uma perfeição homens perfeitos, mas uma perfeição de soberana vocação em Cristo Jesus. É uma perfeição deste conceito do Evangelho do Reino dos Céus. Se você quer entender melhor esse conceito, eu recomendo a você estudar Filipenses. Estude Filipenses, porque Filipenses fala sobre a mente cristã, a mente de Cristo. Essa expressão, tenhamos este sentimento, se repete várias vezes nessa carta. Tenhamos o mesmo sentimento que teve também em Cristo Jesus. Nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Você quer saber o que é perfeição cristã? Entenda o que é o sentimento cristão, a mente de Cristo, o pensamento cristão. Filipenses fala sobre isso. Filipenses fala sobre a mente de Cristo, que tem que estar em nós. Tenhamos também o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Uma vez que o padrão é instituído, que é o que ele está fazendo aqui, sede vós perfeitos como também é o vosso Pai, ele também coloca, isso tem que estar em vós. Isso tem que estar em nós, isso tem que estar na igreja. A igreja tem perdido isso. Vivemos momentos difíceis sobre isso. Onde os padrões, os referenciais em Cristo Jesus, parece que cada vez mais tem sido abalado, afetado por isso. O mundo se infiltrou na igreja como jamais se infiltrou. O mundo tem estado na igreja como jamais esteve.
Fala-se em reino de Deus e fala-se reino desta terra muito mais do que em reino de Deus. Que Deus tenha misericórdia, né? Que esse é o padrão. Esse é o padrão da justiça. Esse é o reino de Deus. E quanto isso, irmãos, é uma obra de Deus, como a gente precisa permitir essa obra de Deus na nossa vida. Né? Uma obra do Espírito. Como aquelas questões em Gálatas sobre andar no Espírito, sobre viver no Espírito, como isso tem que ser uma realidade para nós. Porque é somente assim que isso também é uma realidade para nós. Bom, sobre a justiça eu vou ficar por aqui, né? Tem aí no Sermão do Monte os outros textos, está à sua disposição. Agora vamos falar um pouquinho sobre buscar o reino. Mateus 6, verso 19 ao verso 24. Alguém lê para mim, por favor. Mateus 6, verso 19 ao verso 24. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso algum em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Bom, diante dessas palavras de Cristo, em poucas palavras, o que é buscar o reino, irmãos? O que é buscar o reino? Esse texto fala exatamente o que é buscar o reino. Buscar o reino, irmãos, é ajuntar tesouros, sabe aonde? Nos céus. Jesus disse assim, verso 19 a 20. Não acumuleis para vós outros tesouros. Tem outros aí que hoje estão invertendo, né? Acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Tem uns aí que prega diferente, um pouquinho diferente, que Jesus falou. Mas Jesus disse, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas, olha o verso 20, ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Segundo o Senhor Jesus, irmãos, devemos acumular tesouros na terra? Não? Tem certeza? Devemos acumular tesouros na terra? Eu quero que você tenha certeza, sai daqui com certeza disso. Por favor, diga-me para mim, devemos acumular tesouros na terra? Não. Pois bem, devemos ajuntar tesouros aonde? Céus. Nos céus. Se você quer entender o evangelho do reino de Deus, você tem que entender que essa é uma perspectiva do reino de Deus. Tesouro na terra? Não, Jesus disse. Tesouro no céu? Sim! Irmãos, ajuntamos tesouros nos céus. Com certeza, eis aqui a ótica do evangelho. Uma ótica mais pura do reino de Deus. Tesouros no céu, não na terra. É muito claro, sim e não. Não tem mais ou menos, nem talvez. Sim e não. Sim nos céus, não na terra. Então você pode perguntar, mas por quê? Veja o que Jesus disse. Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso.
Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, o ponto mais relevante aqui sobre toda essa questão dos tesouros é que onde está o teu tesouro, estará lá também o teu. Por que a gente tem que ajuntar tesouros nos céus, irmãos, e não na terra? Porque se o seu tesouro for no céu, estará lá também o teu coração. Porque se o tesouro for na terra, estará lá também o teu coração. É por isso que Jesus colocou essa questão aqui. Irmãos, tudo isso aqui de tesouro envolve, sabe o quê? Coração. Agora presta atenção. Preste muita atenção. Não é só o coração. Repara só. Jesus também fala nesse texto sobre olhos e também sobre o seu corpo inteiro. Você já reparou? Jesus, ao falar de coração, ao falar de tesouro, fala de coração, de olhos e de corpo inteiro. Bom, veja só. Repare que Jesus diz sobre os tesouros do céu, e aí ele fala sobre onde estará o teu coração, e adiante ele fala sobre servir a Deus e as riquezas. Jesus diz assim, verso 24: ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, e se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Irmãos, a questão é, ou somos servos de Deus, ou somos servos das riquezas. Você escolhe o Senhor que você vai seguir. Ou servimos a Deus, ou servimos as riquezas e as coisas desse mundo. Jesus disse, não dá para servir dois senhores. Ah, nem um pouquinho? Durante a semana eu sirvo um, no fim de semana eu sirvo outro. Não dá, irmãos. Você vai se aborrecer de um e amar do outro. Você vai desprezar um, né, como ele falou, e se devotará ao outro. Agora olha só, né? Ou seja, ele fala sobre o coração e depois ele fala sobre ser servo. No meio entre essas duas questões aparece o quê? Ele fala assim no verso 22 ao verso 23. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Irmãos, quando Jesus fala sobre os tesouros dos céus, Jesus fala também sobre o coração, fala também sobre os olhos e fala também sobre o seu corpo e ser servo. Ou seja, ao falar sobre tesouro, Jesus fala praticamente sobre tudo que nós somos. Por que essa questão é tão importante? Porque ela envolve tudo o que nós somos. Irmãos, de certa forma, essa questão do tesouro se relaciona com tudo o que nós somos. Com o nosso coração, com os teus olhos, com o teu corpo inteiro. Ou você acha que aquele que busca o tesouro não leva o corpo inteiro junto? Vai o olho, vai o coração, vai o corpo inteiro. Quem se devota a um Senhor, vai com o corpo inteiro, vai com tudo. Vai coração, vai olho, vai o corpo inteiro. Irmãos, onde está o meu tesouro? Estará o meu coração, estará os meus olhos, estará também o meu corpo, e dele eu serei seu servo.
Sabia disso? Quer que eu repita? Onde está o meu tesouro, estará o meu coração, os meus olhos, estará o meu corpo, e eu serei o seu servo. Sabe que está cheio hoje, a igreja está cheia de gente dentro da igreja, servo das riquezas, com os olhos nas riquezas, com o coração nas riquezas e, consequentemente, o seu corpo inteiro. Irmão, onde está o seu coração, vai o corpo inteiro junto, o coração leva tudo. Vai olho, vai coração, vai perna, vai braço, vai esforço, vai suor, vai tudo, sua inteligência, teu tempo, tudo. A gente fica lá cavando, atrás do tesouro. Irmãos, vocês conseguem perceber isso? Esse texto do olho aí está aí no meio dessas duas coisas, não é por acaso não, viu? Não é um assunto que brota aí do nada. Está aí porque tem uma relação com tudo isso que ele estava falando. Vocês conseguem entender a importância disso para nós? Bom, irmãos, diante de tudo isso, o que é buscar o reino? Buscar o reino é ter tesouro no céu. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar, irmãos, um tesouro no céu. Porque assim o teu coração, os teus olhos, o teu corpo, tudo estará voltado para os céus. Em outras palavras, você será servo de Deus e não das riquezas. Bom, mais um texto aí. Mateus 6, 25 a 34. Alguém lê para mim. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como aquele qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Bom, e agora, diante dessas palavras, o que é buscar o reino? Entregar na mão do Senhor. Usando as palavras do texto, é não andar ansioso pela nossa própria vida. Quanto ao que havemos de comer, quanto ao que havemos de beber, ou quanto ao que havemos de vestir. Irmãos, aqui a gente vê um retrato, como é maravilhosa a vida de uma pessoa que tem o coração em primeiro lugar no reino de Deus e a sua justiça. É uma pessoa que tem isso como uma prática da sua vida. Uma pessoa que vive buscando o reino, irmãos, é aquele que busca em primeiro lugar
e aprende a viver sobre os cuidados de Deus. É aquele que aprende a considerar os feitos do Senhor, as suas obras. É aquele que aprende a viver pela fé e a depender de Deus em tudo. E é isso que o Senhor está ensinando aqui nessas palavras. Repara só, ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de beber, comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Aí olha só, observai as aves dos céus. Quem não anda ansioso pela sua vida, aprende a observar, irmãos, os feitos, as obras dos céus. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam os celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Olha o cuidado aí. Depois ele diz: porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Irmãos, nesse texto fala sobre o cuidado de Deus, a providência de Deus, Deus sustentando, Deus vestindo e homens de fé. A questão toda aqui é fé. Irmãos, quem busca o reino em primeiro lugar, irmãos, deve aprender a viver pela fé. O justo viverá. Bom, permita-me novamente destacar aqui uma questão muito importante sobre tudo isso que nós estamos falando. Veja os versos 31 e 32. Porque não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amigos, porque definitivamente esse deve ser o nosso modo de vida. Esse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por que isso tem que ser para nós? Por que a gente tem que trazer isso para a nossa vida? Para o individual, para o particular de cada um de nós. Por quê? Porque se não for assim, irmãos, seremos somente como os que não conhecem a Deus. Você sabia que nós podemos ser cristãos que vivem como não cristãos? Que vivem como os que não conhecem a Deus? Aonde que está isso, irmãos? O texto diz aí: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Os gentios aqui, irmãos, representam aqueles que sem conhecimento de Deus, sem vida com Deus, sem comunhão com Deus, aqueles que não conhecem a Deus. Mateus, esse momento aqui do texto do Evangelho, Jesus ainda estava inserido dentro daquele contexto lá dos judeus. E quem eram os gentios para os judeus naquela época? Os povos pagãos que não conheciam o Deus verdadeiro. Ou seja, ele fala assim, porque os gentios, os que não conhecem a Deus, é que buscam estas coisas. Ou seja, irmãos, por que é importante para nós buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça? Irmão. Isso aqui é a demonstração. Isso aqui é a vida dos que conhecem a Deus. Os que não conhecem a Deus buscam essas coisas.
segundo Jesus, segundo a ótica do Evangelho, segundo a ótica do reino. Não andeis ansiosos pela vossa vida, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Observai as aves dos campos, observai os lírios dos campos. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Irmãos, nós que vivemos, a busca do reino de Deus, devemos viver assim. Esse é o modo de vida, essa é a prática de vida. Buscar o reino e buscar a sua justiça. Bom, só para finalizar, Mateus 7, versos 13 a 14. Jesus disse assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Para concluirmos, amigos, o que é buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça? Em resumo, é entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado que conduz para a vida. Se você pegar tudo isso aqui e quiser fazer um resumo, você vai chegar a essa conclusão: entre pela porta estreita, ande pelo caminho apertado, o caminho que conduz para a vida. Agora eu pergunto para você, que porta é essa e que caminho é esse? Não é necessariamente isso aqui que a gente está vendo. Essa porta e esse caminho não é exatamente estes mandamentos. Que porta é essa, irmãos? Que caminho é esse? Jesus disse assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus disse assim: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Irmãos, tudo isso aqui que nós estamos falando só pode ser verdade a partir do momento que eu entendo que eu preciso passar por uma porta e andar por um caminho chamado Jesus. Por que essa questão aqui excede, irmãos, em muito a justiça dos fariseus e dos escribas? Porque essa é a justiça que nós encontramos em Cristo, em união com Cristo. Paulo disse: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ao falar do caminho, irmãos, porque Paulo já tinha passado pela porta, ele falou assim: eu, irmão, quero ser achado, sabe aonde? Em Cristo. Quando ele fala isso, ele está falando assim: eu quero ser achado neste caminho chamado Cristo. É por ele que eu tenho trilhado. É nele que eu tenho trilhado. Irmãos, o reino de Deus e a sua justiça, eles são uma verdade somente em união com Cristo. Em Cristo. Uma coisa eu faço, perdendo todas as coisas para ganhar a Cristo. Lê lá Filipenses, o sentimento, o pensamento cristão. A perfeição cristã está lá. Perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ser achado nele. Irmãos, que tudo isso possa ser uma verdade para nós. Que o Senhor faça disso uma verdade em nossas vidas. Que todos nós possamos passar pela porta estreita e sermos encontrados no caminho, sim, apertado, mas um caminho que conduz para a vida eterna. Para o louvor e para a glória do nome do Senhor. O Senhor nos conduz ao seu reino e à sua justiça em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e antes de mais nada reconhecemos
a nossa carência de Ti, diante de toda esta justiça e de toda essa majestade do Teu reino. Senhor, em nome de Jesus, concede graça, favor imerecido a todos nós, para sermos também achados em Cristo Jesus, achados no caminho que conduz para a vida, Senhor. Ninguém vem ao Pai senão por mim, foi o que o Senhor declarou. E o Senhor é a porta, e o Senhor é o caminho, e o Senhor é a verdade, e o Senhor é a vida. Senhor, ensina a todos nós, a começar de mim, a buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos olhos, que o nosso coração, que o nosso corpo inteiro se volte pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua obra em nós, aos céus, em nome de Jesus, para o louvor e para a glória do Teu nome nas nossas vidas, para que as nossas vidas sejam transformadas, Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Em nome de Jesus, filhos de Deus, em nome de Jesus, em Teu nome, Pai, nós te pedimos, e para o louvor e para a glória do Teu nome. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, a nossa ignorância, a nossa incompreensão do Teu querer, da Tua vontade para com as nossas vidas. Ajuda-nos, tem misericórdia de todos nós, em nome de Jesus. Amém.